Brechós, vendas de garagem e mercados de pulgas são ótimos lugares para fazer ótimos negócios ou vender itens antigos por dinheiro rápido. Mas às vezes um pequeno gasto inicial pode se transformar em uma fortuna. Essas descobertas podem acabar valendo milhares ou até milhões de dólares. Pode ir chamando um Uber direto para o brechó e prepare-se para ficar com inveja desses achados de muita sorte que renderam aos compradores uma grana absurda. Broche da caixa de brinquedos. Durante anos, um grande broche ficou em uma loja de usados e antiguidades, sendo considerado um pouco mais do que uma peça de bijuteria barata. Isso é, até que chamou a atenção de Thea Jordan. Ela comprou uma bugiganga por apenas 20 libras e continuou com seu dia. Tendo pago relativamente barato, ela pensou que não fosse nada demais, permitindo até que Imogen, sua filha de 4 anos, brincasse com a peça. Esse broche barato e extravagante passou despercebido até que ela procurou uma avaliação de suas joias para o seguro. Percebendo o broche esquecido em sua caixa de joias, o joalheiro local confirmou que o broche continha 27 diamantes de verdade. Após uma investigação mais aprofundada, a grande pedra rosa no centro do broche era na verdade um topázio imperial de 20 quilates. Os topázios imperiais eram historicamente reservados à realeza russa, o que significa que a pequena Imogen estava brincando com uma joia, possivelmente muito cara, que já foi propriedade de uma czariana russa. Thea ficou compreensivelmente chocada quando seu broche arrecadou 32 mil libras em um leilão. Mesmo que Imogen tenha perdido seu brinquedo favorito, esse dinheiro pôde ser usado para dar um futuro brilhante a ela. 2 relógios. Em algum momento, qualquer criança deseja ter um dos relógios carregados de recursos de James Bond, mas um fã do agente secreto foi além dos enfeites e entendeu a fortuna em potencial de comprar um relógio 007 de verdade. Enquanto estava em um mercado de antiguidades, o comprador anônimo reconheceu algo especial em meio aos outros itens empoeirados. Ele comprou o corpo de um relógio antigo, e o único por apenas 25 libras, e correu para um especialista para avaliar seu achado. O palpite desse cara de sorte foi certeiro. O relógio acabou sendo o relógio Breitling Top Time, exato e único que Sean Connery usou como James Bond no clássico de 1965, Thunderball. O departamento de arte do filme modificou o relógio clássico, adicionando um contador Geiger decorativo, que ajudou Bond a encontrar bombas atômicas no filme. Este contador Geiger, embora não funcional, torna o Breitling um relógio totalmente único, procurado por fãs de James Bond e colecionadores de relógios. Com um preço de venda de quase 132 mil dólares, qualquer um que queira colocar as mãos nele precisa ser um agente secreto ou um milionário. Jaqueta da Fortuna. A gente espera encontrar os bolsos de uma jaqueta de um brechó totalmente vazio, mas essa jaqueta verde vibrante com botões dourados tinha muito mais valor do que poderíamos imaginar. Essa jaqueta do Augusta National Golf Club abalou o mundo do golfe depois de ter sido comprada num brechó nos anos 90. Essas jaquetas exclusivas são concedidas ao vencedor do torneio Augusta National Masters e devem ser devolvidas após um ano. Não se sabe como essa jaqueta chegou tão longe, mas acredita-se que tenha pertencido a um campeão anônimo dos anos 1950. A etiqueta do nome, infelizmente, foi arrancada antes que a jaqueta encontrasse seu caminho para o brechó em Toronto. Um afortunado jornalista canadense não identificado ficou radiante ao ver a jaqueta à venda por 5 dólares em 1994. Reconhecendo o seu real valor, a comprou na hora. Quando a notícia se espalhou sobre a descoberta, o jornalista britânico Dominic Pedler rastreou e comprou a jaqueta por um preço alto, mas não revelado. Mantendo-a por 23 anos, Pedler acabou revendendo junto com a sua história fantástica por 139 mil dólares em um leilão. Um colar descolado. Em 2013, a moradora da Filadélfia, Norma Ifill, comprou um colar que parecia um colar qualquer por 15 dólares em um mercado de antiguidades, cativada por seu design tribal diferentão. Ela usava quase sempre o colar, nunca percebendo seu real valor, até visitar uma exposição de joias de Alexander Calder. As peças em exibição se assemelhavam tanto ao seu próprio colar que ela na hora visitou a Fundação Calder em Nova York para análise. A base confirmou a peça como um colar original de latão Alexander Calder 1938. Em 1943, ele foi até exibido no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ninguém sabe como o colar acabou em um brechó, mas Norma certamente está feliz por isso. Isso porque o colar hoje vale nada menos do que uns 300 mil dólares. Uma pequena pintura, um grande valor. No início dos anos 2000, Robin Darville comprou uma caixa com diversos itens em um leilão, incluindo essa mini pintura, por apenas 46 dólares. A pintura do tamanho de um cartão postal foi então deixada para acumular poeira por muitos anos, antes de ser repassada para o filho de Robin, Robert.
Robert teve um palpite de que a pintura poderia valer alguma coisa e pediu ajuda a Curtis Dowling, do programa Treasure Detectives. Dowling passou um ano investigando a pintura, finalmente determinando que era um original do pintor de paisagens naturalista John Constable, no valor de $390 mil. A obra de arte do pintor inglês do século XIX aparece em museus de todo o mundo, mas apesar da fama de Constable, a pintura de Robert nunca tinha estado em exibição antes. Os especialistas especularam que nunca foi feito para o público e pode ter sido um presente para o sogro dele. Independente disso, a pintura agora repousa em um cofre de banco, aguardando reforma para eventual exibição em um museu. Royal Flush. Nos anos 60, Claire Wigan Beckman gastou $25 no que ele pensava ser uma mesa de jogo qualquer em uma venda de garagem. Depois de possuir a mesa por 30 anos, ela se perguntou se ela poderia ser valiosa, devido às esculturas distintas gravadas em sua moldura. Ela levou sua descoberta para o Antiques Roadshow e ficou chocada ao saber que a mesa valia quase $300 mil. A mesa datava de 1700 e foi identificada como uma mesa de mogno federal criada por John Seymour e Son. Os famosos fabricantes da mesa produziram itens que apenas as famílias mais ricas de Boston podiam pagar, tornando as origens da mesa de Claire um verdadeiro desafio. Hoje ainda existem no mundo apenas 6 dessas mesas, e quando a mesa de Claire finalmente foi a leilão, foi vendida por $541.500. A reação de Claire ajuda a entender que ela ficou bem satisfeita com o valor da venda. Alguém quer chá? Em 2016, por apenas $20, um colecionador de antiguidades não identificado comprou um bule por meio de licitação online para um leilão em Lincolnshire, na Inglaterra. Na época, o preço parecia razoável, visto que a alça estava quebrada e a tampa faltando. Mal sabia o comprador que o bule datava de meados de 1700 e era obra do primeiro fabricante de porcelana dos Estados Unidos, John Bartlam. Após a autenticação, o Metropolitan Museum of Art de Nova York comprou o bule, por seu significado histórico, com alguns palmitos da Carolina do Sul pintados nele. O bule foi vendido por $806 mil. Uma vez que existem apenas 5 outras peças sobreviventes da obra de Bartlam, o museu achou que o preço era razoável. Quem diria que um bule velho e todo enferrujado podia valer tanto? Os diamantes são eternos. Quando uma mulher de Londres encontrou o que parecia ser um anel de diamante falso em meio a um monte de outras bijuterias baratas em uma feira de troca na década de 1980, ela não resistiu em comprá-lo. Afinal, custava apenas 10 libras. Ela usou o anel com frequência por 30 anos, até que um joalheiro finalmente disse que o anel poderia ser algo especial. Isso levou ela a procurar os corretores de joia da Sotheby's, uma decisão que mudaria sua vida. O anel empolgou o pessoal da Sotheby's imediatamente. Eles entraram em contato com o Instituto Geológico da América, que confirmou que a pedra transparente era um diamante de 26 quilates. A razão pela qual parecia falso foi devido ao estilo do anel. Foi cortado no século XIX em um estilo que reflete muito menos luz do que os cortes modernos. Esse estilo de corte faz as gemas parecerem brilhar, ao invés de cintilar como os diamantes atuais. Surpresa com a boa notícia, a mulher decidiu vender o anel. Ele foi leiloado na Sotheby's Fine Jewel Sale por 656.750 libras. Arte no sótão. Quando o adolescente Michael Wilson comprou essa interessante obra de arte em um brechó da Califórnia por $40, Michael logo se esqueceu da compra e a pintura ficou em seu sótão por anos. Só foi trazida à tona mais tarde na vida de Michael, depois que ele tomou conhecimento das pinturas de Andy Warhol, que pareciam muito semelhantes às suas próprias obras de arte no sótão. Por curiosidade, Michael foi investigar e descobriu que a assinatura e o estilo de sua pintura combinavam muito com o de outras pinturas antigas de Warhol para ser uma coincidência. Então levou para o Museu Tatte e a Sons Fine Art de Laramie, em Wyoming, para testar a sua teoria. E ele estava certo. A pintura era de fato uma obra de Andy Warhol. A Tatte avaliou o valor potencial entre $500 mil e $2,5 milhões. Essa peça agora é aceita como parte da obra de Warhol. Apesar da fortuna potencial, Wilson decidiu manter a pintura em seu poder por enquanto. Só espero que ele não se esqueça da existência da obra igual ao seu antigo dono. É bom essa pintura ficar o mais longe possível do sótão. Antes de revelar a descoberta mais incrível e valiosa entre velharias e bugigangas, vamos dar uma olhada em algumas menções honrosas. Em primeiro lugar, este esboço misterioso, que foi doado de forma anônima em Washington. Suspeitando de algo especial, os funcionários investigaram e encontraram um certificado de autenticidade na parte de trás da moldura. A gravura foi feita por ninguém menos que Salvador Dalí, intitulada Reflexões com sua assinatura. A Goodwill leiloou o item online por $21 mil. Se alguém quiser fazer uma doação anônima da peça de Dalí para mim, é mais do que bem-vindo.
No entanto, nem toda grande arte é pintada, e ninguém sabe disso melhor do que o nova-iorquino que comprou um disco de Velvet Underground por 75 centavos em uma liquidação de rua em 2002. O disco acabou sendo uma das únicas cópias existentes para apresentar as primeiras gravações de canções que mais tarde apareceram no álbum de estreia da banda em 1967. Devido à raridade do registro, o feliz comprador conseguiu vendê-lo por $25 mil no eBay. E por último, tem a história de um sofá que tinha mais do que um acolchoado confortável. Em 2006, por apenas $215, uma estudante alemã comprou um velho sofá-cama em um mercado de velharias local. Ela usou o sofá por um longo tempo, sem saber que estava sentada em uma fortuna. Quando ela puxou a parte da cama do sofá, encontrou uma pintura impressionante dentro. Seu primeiro instinto foi identificá-la, e com razão. Um artista desconhecido pintou a obra no início de 1600, intitulando-a Preparação para Fugir para o Egito. A estudante optou por vender a arte em um leilão de arte em Hamburgo, que lhe rendeu $27 mil em 2007. Só posso presumir que ela, como estudante, deve ter comprado 30 mil pacotes de miojo. O investimento deve ter valido a pena. Imagem perfeita. Em uma venda de garagem no início dos anos 2000, Rick Narcidian comprou 2 caixas de negativos fotográficos de vidro por $45. Placas fotográficas de vidro como essas eram o método mais comum de capturar fotos antes da invenção do filme. Eles eram volumosos e difíceis de transportar, mas mantinham as condições das imagens muito melhor do que o filme, e Rick se deu bem com esse nível de qualidade. Os 65 negativos de placa de vídeo comprados por ele representavam Yosemite, Califórnia, Carmel Mission, Fisherman's Wharf, de São Francisco, e outras fotos à beira-mar. Uma década depois de comprá-los, Rick levou os negativos para uma equipe jurídica para investigação, que concluiu que os negativos eram indiscutivelmente o trabalho de Ansel Adams. Adams era um famoso fotógrafo americano e havia capturado os negativos mais de 80 anos antes, entre 1919 e 1930. Ele nunca divulgou esses negativos ao público, tornando a descoberta muito valiosa para a história da fotografia, ao mesmo tempo em que preenchia um vazio substancial no catálogo conhecido do trabalho de Adams. Como um incêndio em 1937 destruiu quase todos os primeiros trabalhos do fotógrafo, essas placas podem ser as únicas fotos sobreviventes de seu início de carreira. Ao todo, os negativos têm um valor estimado em mais de $200 milhões, tornando o nível de maluquice dessa descoberta simplesmente impossível de ser capturada em foto ou vídeo. Não sei qual deles está mais estiloso e elegante nessas fotos. E aí, já foi correndo nas lojas de antiguidades mais próximas? Qual das descobertas que mostramos você achou mais impressionante? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!